Fala Caveira, sempre bem? Sempre bem, é isso aí, né? Antes de começar o vídeo, um rápido abraço pro Johnny. Johnny é um exemplo, ele acompanha o nosso canal já há um certo tempo, mora na Bahia, veio retirante da Bahia, sem conhecer ninguém em São Paulo, com a cara e a coragem, arrumou um emprego aqui em São Paulo isso há pouco tempo, né? E agora fez o concurso do Barro Branco, tá esperando sair o resultado, né? E veio fazer o concurso da prova de soldado da Polícia Militar aqui de São Paulo, no dia 28 de julho. Então, um abraço para ele, continue com essa força, com essa determinação, com esse encorajamento e disposição a abrir mão da sua zona de conforto para conquistar as suas metas e os seus sonhos, Johnny. Parabéns, Deus abençoe e continue com essa coragem, sendo exemplo para a gente, né? Que isso seja um exemplo para todos nós, sair da nossa zona de conforto e continuar com a força de vontade e coragem para conquistar metas e sonhos na vida, porque só conquista sonho na vida quem está disposto a sair da zona de conforto, beleza? Bom, continuando o vídeo, a gente vai falar sobre o perfis do exame psicológico. Lembrando que é diferente, cada cargo tem perfil específico, cada estado tem uma exigência diferente da outra, mas o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou tentar falar de uma forma abrangente, porque tem gente que acompanha o canal que é da PM, que quer fazer PM, por exemplo, da Bahia, PM do Paraná, enfim, de todos os estados do Brasil. E nós vamos falar aqui sobre o perfil exame psicológico. Eu peguei o edital da PM de São Paulo, mas algumas coisas servem em geral para cargos policiais. Ou algumas coisas que eu vou falar aqui no canal, no vídeo no caso, né? Então, continuando. Esse edital que eu estou na mão aqui é o perfil psicológico da Polícia Militar aqui de São Paulo. O perfil psicológico está no edital, anexo F. Flexibilidade moderada é o primeiro item do edital. O edital explica o que é flexibilidade moderada. É a ausência na rigidez da conduta, no limite em que não comprometa sua conduta no bom desempenho da função. Existem testes psicológicos que pegam isso aqui. Alguns testes psicológicos são específicos para pegar o seu grau de flexibilidade. O bom do edital é que não pede ausência de flexibilidade, nem pede flexibilidade alta. Pede moderada, ou seja, é o bom senso. É o bom nível da convivência humana. É só isso, né? Nada além do que é uma pessoa saudável mentalmente nas relações interpessoais. E quando o edital mesmo explica a ausência na rigidez da conduta, no limite que não comprometa sua conduta no bom desempenho da função, existem testes, por exemplo, como palográfico e outros, o próprio HTP, o PMK, que pegam esses itens, mas na comunicação, na comunicação interpessoal, com a sua entrevista no dia do exame psicológico, também isso é avaliado. O que você responde, o seu nível de maturidade de resposta, e está se confrontando entre o que você colocou aqui e o que você falou na entrevista com o que você colocou lá no dia do coletivo. O coletivo é a primeira fase do exame psicológico aqui da PM de São Paulo, onde você realiza os testes, né? O segundo item é a disposição para o trabalho. O edital explica: capacidade para suportar longas exposições a agentes estressores, sem permitir que estes causem danos físicos ou mentais, sendo capaz de manter um bom nível de energia interna, da qual o indivíduo dispõe para interagir com o meio. Ou seja, também existem testes que pegam isso e também na sua comunicação interpessoal, ou seja, na entrevista. A entrevista ela serve como uma confirmação. É uma confirmação do que você colocou já nos seus primeiros testes que você fez antes, alguns dias antes de fazer a sua avaliação de entrevista, né? Portanto, é importante você ter uma comunicação que ratifica o que você colocou no primeiro dia, e é importante você ter uma comunicação de maturidade aristotélica, que eu falo. Por que de maturidade aristotélica? Porque é a justa medida aristotélica. Você não pode ser nem 8 nem 80. Você não pode ser exagerado em absolutamente nada. Tem que ser natural, tem que ser você dentro do bom senso, da racionalidade e maturidade. Capacidade de liderança. Potencial para agregar as forças da comunidade, valendo-se da criatividade e produtividade. Sem abdicar de autocrítica que mantém o equilíbrio das ações. Capacidade de liderança a gente pode entender e pegar um exemplo de Cristo. Cristo eu gosto de dar muito exemplo, porque a gente entende errado o que é liderança. Liderança não é ser chefe, liderança não tem nada a ver com cargos. Liderança é alguém que convence e motiva as outras pessoas a fazer alguma determinada ação, sem precisar usar de cargo, de mandar, de
de ser um autoritário. Ele convence as pessoas pelo seu carisma, pela sua naturalidade de ser, de pedir, de exigir, vamos dizer assim. Então o líder, um exemplo que nós estamos no Ocidente, um bom líder que a gente pode dar é Jesus Cristo. Jesus Cristo, você não vê em nenhum momento ele carteirando as pessoas, eu sou Deus, eu sou filho de Deus, então você tem que me obedecer porque senão você vai para o inferno. Não, Jesus Cristo ele serve as pessoas, né? E através do servir dele, do amor dele com as pessoas, ele convenceu tanto que quase 1/3 da população mundial hoje é cristã. E o exemplo de Cristo líder é quando ele lava os pés dos seus discípulos, ou seja, dos seus servos. O rei, tecnicamente, lavando os pés dos servos. Isso é um exemplo de liderança, porque o líder ele serve, ele não é servido, né? Um líder convence, não, independente de ter cargo ou hierarquia, ok? Então o edital pede liderança, ou seja, você tem que ter essa autonomia, tem que ter esse carisma, tem que ter esse relacionamento interpessoal, até porque o próximo item que eu vou ler, que é relacionamento interpessoal, o edital pede adequado, não é alto. Se pedisse alto, então o edital que é um Buda, né? É baixo, não pode, porque você vai trabalhar com a população. É simplesmente adequado, uma pessoa sadia. E relacionamento interpessoal é a mesma coisa que liderança, o edital explica. Relacionamento interpessoal adequado. Adequado nível nas relações humanas, estejam em conflito ou não, que permita aperceber-se do comportamento dos outros do mesmo modo que consegue comunicar-se apropriadamente. Ou seja, é perceber o outro, é entender o outro. E quando a gente, lendo o edital, a gente começa a usar o FAP, que é o método que eu uso como abordagem psicóloga que eu criei, que é família, a importância da família no contexto do indivíduo, a importância do A, que é o altruísmo, e do P, que é a positividade. Nesse caso a gente consegue muito bem relacionar o altruísmo, porque relacionamento interpessoal é pensar no outro além de você também. E no cargo policial é exigido. E líder é a mesma coisa que relacionamento interpessoal, tanto que quem reprova no exame psicológico, especificamente isso aqui de São Paulo, quando alguém reprova, ele pega relacionamento interpessoal, geralmente ele pode pegar um item de lambuja que é liderança, porque é a mesma coisa, né? Um líder precisa se colocar no lugar do outro. Se ele não se coloca no lugar do outro, ele não é um líder, também ele tem um relacionamento interpessoal baixo. Então uma coisa está ligada à outra. Outro item, inteligência. Grau de inteligência, fator G, dentro da faixa mediana padronizada para análise, aliado à receptividade para incorporar novos conhecimentos e reconstruir conceitos já estabelecidos, com potencial de memorização, a fim de dirigir adequadamente o seu comportamento. Portanto, inteligência é também exigido. Lembrando que vocês passam um concurso extremamente concorrido, difícil, portanto isso não vai ser um problema para vocês. Mas é exigido através de testes de inteligência que a gente fala. Fluência verbal, facilidade para manipular os termos linguísticos na expressão do pensamento através da verbalização clara e eficiente, expressando-se com desembaraço, sendo eficaz na comunicação. Fluência verbal é uma característica que é pega especificamente também na entrevista, e é simplesmente você, ser natural, comunicar-se com o psicólogo, confirmando o que você colocou lá no coletivo, sendo você, mas falando naturalmente. Percebe? É isso. Se você consegue pensar e falar, ou seja, se você não tem nenhuma debilidade, nenhum transtorno neurológico que comprometa a sua comunicação, até porque o policial precisa se comunicar. O trabalho do policial é interpessoal, ou seja, é comunicação. Resiliência, o último item. Potencial para superar frustrações e reveses, valendo-se da aprendizagem das vivências para desenvolver melhor as suas atividades, tornando-as mais produtivas. A resiliência, o pessoal da psicologia usa muito o exemplo de elástico. Você pega o elástico, você estica ele e solta, ele volta para o seu estado natural. Ou seja, a pessoa, sobre forte influência de agentes estressores, fortes influências de estresse, cansaço, fadiga, a pessoa ela consegue manter a sua essência, consegue manter o seu padrão de comportamento, o seu controle emocional, mesmo sendo exposta a estresse, a cansaço, a fome, a fadiga, enfim, seja qual for. Beleza? E o policial precisa disso, porque o policial às vezes vai passar dos seus turnos de serviço. O policial precisa disso porque às vezes ele vai trabalhar hora extra, às vezes ele pega uma ocorrência e passa do horário, e ali é uma ocorrência policial. Você não tem tempo para, eu volto depois para apresentar a ocorrência, tem que ficar ali no serviço. Por conta disso é exigido resiliência para o policial. A resiliência se manifesta nesse exemplo que eu falei, mas também na vida, né?
Tem gente que está tentando o concurso 4, 5, 6 vezes, isso significa resiliência. Você não desanima mesmo diante das adversidades, ok? E aí entra o contraperfil, ou seja, o que a PM de certa forma não quer claramente. Existe um perfil que ela exige, que é os 7 itens que eu li, e também tem 3 itens que são contraperfis, que a PM não quer de jeito nenhum. Não é que não quer, porque não se enquadra tecnicamente dentro do perfil policial. E o primeiro contraperfil, descontrole emocional. Descontrole emocional, o edital explicando. Utilização do potencial emocional sobrepondo-se ao racional, comprometendo-se o comportamento, seja por impulsividade, ansiedade ou agressividade descontrolada. Uma técnica que eu vou dar para vocês vencer isso aqui, primeiro eu vim fazer o curso, mas segundo, respiração, é a oxigenação. Descontrole emocional, o cérebro humano age de duas formas, ele sempre vai agir, ou ele vai agir por paralisação, ou ele vai agir por atitude racional. Paralisação tem um piripaque do Chaves, quem assistiu o Chaves vai saber o que eu estou falando. O Chaves, quando ficava diante de algum momento de perigo, de risco, de medo, ele paralisava. O cérebro tomou uma atitude, foi a paralisação. Ou ele vai tomar uma atitude de paralisar diante dos problemas, diante de um estímulo preocupante, estressor, ou ele vai tomar uma atitude racional. Mas ele vai sempre tomar uma atitude, seja ela paralisação, ou uma atitude racional, ou uma atitude impulsiva, uma atitude descontrolada, né? Numa briga de casal, por exemplo, você está nervoso brigando com a sua esposa, com o seu esposo, e depois você se arrepende. Eu não queria falar nada disso, por que eu falei e tal? Isso acontece porque o seu cérebro ele agiu sob efeito do hormônio cortisol, por exemplo, que é o hormônio do estresse, da adrenalina, que ele faz um rebuliço no seu sistema nervoso. Por conta disso, se você manter a calma, oxigenar o seu cérebro, olha só. Se você oxigena o seu cérebro, você está diminuindo o nível de adrenalina, de cortisol no seu organismo, está aumentando serotonina, o hormônio que faz sentir bem no seu organismo, e automaticamente você está tendo mais racionalidade para tomar atitudes mais adequadas diante de determinados estímulos estressores. Por conta disso, na hora que você for fazer os testes, respire fundo, na hora que você for falar com o psicólogo, na hora que você for fazer a entrevista, oxigene o seu cérebro diante de qualquer situação estressora. Porque a oxigenação do cérebro é fundamental. O vício do tabaco, por exemplo, que é uma pegadinha, a indústria do tabaco, ela pegou as pessoas nisso. Porque você pode perguntar para qualquer pessoa que fuma, você fuma? Por que você está fumando? Porque eu estou um pouco nervoso, eu me sinto um pouco ansioso, um pouco estressado, então eu começo a fumar. E quando eu fumo, eu libero substâncias que fazem me sentir bem, como a serotonina, a dopamina, mas a nicotina não libera esses hormônios. O que libera então é a oxigenação, porque a pessoa que fuma, ela respira fundo, ela dá uma tragada. Nesse respirar fundo, ela está melhorando o seu sistema respiratório, ela está diminuindo o seu grau de nervosismo, diminuindo então o cortisol, e está liberando mais dopamina e serotonina, que são hormônios que fazem se sentir bem. Portanto, a oxigenação no cigarro é a pegadinha, porque o seu cérebro ele entende que toda vez que ele pega o cigarro ele se sente calmo, então vamos fumar. E aí é o anzol do vício, porque o cigarro não libera a substância que faz sentir bem, o que libera é a oxigenação. Então o seu cérebro entende que toda vez que você fuma, você libera substâncias boas através da nicotina, o que é uma mentira, mas ele associa uma coisa com a outra e você fica viciado na nicotina. Tanto que um dos tratamentos para combater o tabagismo é praticar respiração, o cigarro elétrico, que não tem química, para você tentar ressignificar isso no seu cérebro. Ou seja, o que vicia, o que faz sentir bem não é o cigarro, não é o tabaco, não é a nicotina. O que faz sentir bem é a oxigenação. As religiões, quando fazem meditações, orações e rezas, fazem isso. Elas oxigenam o seu cérebro. É o que eu recomendo você fazer. Fazendo isso, você não cairá no descontrole emocional, terá consciência do que você fala, das suas atitudes, e inclusive você vai bem nos testes. Segundo item do contraperfil, sinais fóbicos, presenças de sinais de medo patológico ou irracional com dificuldade para manter o controle. Medo descontrolado, medo patológico. Uma barata, quando ela está com medo, ela foge. O ser humano é a mesma coisa. Diz que a gente é racional, tenho minhas dúvidas. Se a gente é racional, você não vai fugir, a não ser que seja uma coisa muito discrepante, um medo muito... algo que se apresente para você que está colocando em risco a sua vida. Mas se é algo como a entrevista de emprego, uma entrevista do exame psicológico, os testes, você está com medo, mas não vai sair correndo de lá, a não ser que você seja um tapado, um doido. Mas fora isso, você não vai sair correndo, você só vai sentir medo. Esse medo, se você for uma pessoa muito descontrolada, uma pessoa que não tem muito controle sobre suas ações, ou seja, que age por impulsividade,
que age sobre o efeito do cortisol no organismo, você vai começar a ter esses efeitos no seu organismo, como por exemplo sudorese, como algumas pessoas da crise urinária, outras da diarreia. E quando você o seu organismo está fervendo com tanto medo, o efeito do cortisol é tão grande no seu organismo, você precisa repor isso. E o seu inconsciente ele entende. Quando você tem medo e você está fugindo, por exemplo, de algo que coloca em risco a sua vida, você foge com uma bolsa de 100 quilos nas costas? Você não foge. Quanto mais leve você tiver, mais rápido vai ser a sua fuga, não é isso? Isso acontece no processo inconsciente do seu cérebro. Então, toda vez que você tiver com muito medo, seu cérebro entende, nossa, eu preciso sair correndo daqui, da entrevista, preciso sair correndo do exame psicológico, porque isso coloca em risco o meu grande sonho, que é ser policial militar, então eu preciso sair daqui. Então, ele começa a soltar uma alta carga de adrenalina e cortisol no seu organismo, para liberar substâncias desnecessárias, como por exemplo diarreia, sudorese, crise urinária, e está liberando tudo que é carga desnecessária do seu organismo para que você fuja inconscientemente daquele lugar. Isso acontece sem você perceber, é um processo inconsciente, tá certo? Então isso, por exemplo, é um sinal de medo. Pessoas que ficam com diarreia quando está diante de uma entrevista, fazendo um teste, você tem que ter esse controle. E a dica principal, além da preparação, é a oxigenação, ter maturidade, ter consciência dos seus atos, melhorar como ser humano. E o último item é falta de domínio psicomotor. A ausência de habilidade sinestésica por meio do qual o corpo se movimenta com eficiência, atendendo com presteza a solicitações específicas. Existem alguns testes específicos para isso, né? Alguns testes que catalogam especificamente esse item. Então a dica que eu dou para você é trabalhar a sua habilidade sinestésica, até porque o policial precisa disso, ele vai trabalhar com os músculos, com as mãos, não é só para usar uma arma, mas às vezes você vai salvar uma vida presa em acidente de trânsito, por exemplo, um acidente de trânsito tem alguém preso em ferragens, fazer um parto, é trabalho do policial também isso. Salvar vidas é o principal dever do policial. Portanto, você tem que ter essa habilidade sinestésica, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar para vocês, espero ter ajudado, faz tempo que eu não faço um vídeo longo para vocês do canal aqui. Sucesso, motivação e conquista na vida. Reflita, conheça o Passo Bem Concurso, se inscreva no canal, dê um like, porque faz com que o nosso projeto não pare, é isso? E venha nos conhecer, tomar um café, se preparando para uma etapa perigosa, se desenvolver como pessoa, que é o exame psicológico. Te espero aqui, sucesso, motivação e conquista, dê um like no canal, se inscreva e indique para os seus amigos. Um abraço, falou, Caveira!